O maior erro do trader que estuda SMC é abrir o gráfico direto no time menor e tentar adivinhar a próxima vela. Sem entender a estrutura do time maior, você está apenas operando às cegas. Hoje eu vou mostrar passo a passo como eu monto meu racional e leio o contexto macro para saber exatamente qual lado do mercado eu preciso estar operando. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Bom, antes de mais nada não esquece de deixar seu like, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, isso nos ajuda a continuar aqui com o conteúdo, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos direto aqui para o gráfico. Hoje eu quero mostrar para vocês, falar um pouco sobre estruturas, como que eu vejo as estruturas, né? Eu lembro que no índice a gente tinha essa parte toda aqui, tô aqui no gráfico diário e tava bem lateral essa parte toda, mas ele tava seguindo sempre um fluxo, né? As estruturas. E eu quero mostrar para vocês como que eu vejo, como que eu leio essas estruturas no meu dia a dia, como que eu preparo, né? Como que eu enxergo essas estruturas para poder operar nos próximos dias, o contexto e a narrativa que eu enxergo no gráfico aqui, beleza? Eu vou colocar aqui nesse modo do replay para a gente dar uma observada em algumas coisas aqui. Então eu não quero saber o que está acontecendo para lá ou para cá, eu quero observar só essa parte aqui que a gente vai olhar, beleza? Então a gente consegue ver claramente como a gente está no gráfico diário, que aqui nós temos um fluxo, certo? Então aqui nós temos um 4 horas. A gente já aprendeu que, por exemplo, estamos no gráfico diário, então um fluxo, ou seja, um rompimento de pivô como esse daqui, a gente entende que é fluxo. Então se isso daqui é um fluxo do diário, isso daqui é um 4 horas. Beleza? Da mesma forma que se você tiver num gráfico de 60 minutos de 1 hora, o fluxo de 1 hora, ou seja, o pivô de 1 hora, vai ser o quê? O 15 minutos. Beleza? Então isso aqui a gente já sabe, tá? Só repassando para vocês aqui. Então aqui a gente sabe que a gente vai ter esse 4 horas. Beleza? Porque é um pivô no diário. E o preço continua descendo. Mas você observa que pelo 4 horas você não tem nenhuma ineficiência aqui. Desculpa, você observa pelo diário, pelo gráfico diário, que você não tem nenhuma ineficiência aqui, a não ser esse order block que está muito claro aqui. Esse order block, a gente consegue ver claramente ele, que gerou ineficiência abaixo, né? Ineficiência nessa região aqui, antes de romper o fundo. Então, a gente observa isso daqui. Então, se eu tivesse no gráfico nesse dia aqui, eu estaria de olho nessa região aqui, porque claramente, né, o mercado estava de baixa, ele tentou colocar para cima, fez um inside aqui, abriu aqui no meio e rompeu para baixo deixando ineficiência. Então a gente tem essa região que o preço normalmente volta para fechar essas ineficiências e continuar o movimento, né? Então normalmente ele faz isso quando ele está numa tendência de baixa, e quando ele está numa tendência de alta ele faz o contrário. Né? Ele corrige para depois, ele faz um pullback para depois continuar o movimento de alta. Então vamos observar aqui. Olha só, o mercado desceu, fez um topo e rompeu o fundo. Tá vendo isso daqui que ele fez aqui? Isso daqui pra gente é o quê? É fluxo, certo? Então aqui nós temos o quê? Um novo 4 horas. Se nesse pivô a gente tinha um 4 horas, nesse pivô de fundo também. Porque aqui a gente tem o quê? Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, um pivô de baixa aqui, certo? E aí, o mercado faz o quê? Rompe, né? Isso daqui, ou seja, nos indica que ele pode ter começado uma fase de correção, correto? Então vamos observar. Mitigou o order block, 50% do order block, exatamente no 50%, beleza? E depois fez o que? Colocou o mercado para baixo. Então, quando a gente olha pelo semanal isso daqui, a gente observa que a gente tem um pivô, ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Conseguem ver? Então se a gente tem um pivô, olhando aqui pelo semanal, esse fundo perdido é o que? Fluxo, certo? E ele é o que? É um diário. Então eu vou cair no diário novamente. E o porquê que é um diário? Lembra quando ele rompeu esse 4 horas aqui? Isso aqui foi liquidez, porque o time frame menor geralmente é liquidez para o time frame maior.
ok? Então ele varreu essa liquidez depois de mitigar um order block e fez o que? Colocou o diário aqui para baixo. Se eu estou no gráfico, fala para mim, se eu estou no gráfico aqui agora, o que você acredita que o mercado vai fazer? O mercado está num fluxo de baixa, certo? Então eu acredito que o mercado possa corrigir e continuar essa baixa, correto? Então é mais ou menos esse o meu pensamento. E quando que eu vou acreditar que o mercado acabou essa correção? Que o mercado pode ser colocado para cima? Eu vou acreditar que isso pode ocorrer quando ele fizer a virada do quê? Desse diário aqui agora. Então agora nós temos uma estrutura de baixa, que é esse topo para esse fundo. E dentro dessa estrutura de baixa, nós temos o quê? Um diário, uma estrutura do diário, certo? Então é isso, se o mercado sobe aqui, alinha algo nessas regiões, a gente pode pegar uma venda. Até porque nós temos o que aqui? Um pivô, né? Então o mercado desceu, subiu e depois desceu. Então aqui nós temos em 4 horas, né? Aqui, se você for ver. Então aqui nós temos liquidez. E é isso, vamos ver o que o mercado faz. Colocou um fundo mais baixo, fez um inside. Varreu esse fundo, colocou para cima. Aqui a gente vai ter uma estrutura interna aqui. Mas não vou dar atenção nisso nesse momento. Olha só, o mercado faz o quê? Virou aqui, certo? Aqui seria o quê? Aqui é um 4 horas, correto? Porque aqui é um fluxo. Então se ele virou isso daqui é um 4 horas. Porque era um pivô, certo? Olha só, topo, fundo. Topo mais baixo, fundo mais baixo. Então a gente tinha esse pivô. E a partir do momento que ele vira e faz esse choque do 4 horas, o que a gente pode acreditar? Que o mercado começou o quê? A correção desse range aqui do diário, certo? Só que esse choque que ele fez aqui do 4 horas tá muito lá para cima, né? Então às vezes o mercado já faz esse movimento aqui, chegando numa região premium, ou seja, uma região que tá caro aqui, e você pode vender para continuar pegando esse fluxo de baixa daqui, após capturar essa liquidez, porque não esquece, aqui ele virou 4 horas, mas o 4 horas, inclusive vou até colocar com a linha tracejada, que é para mostrar que é uma liquidez. Esse 4 horas aqui é uma liquidez pro diário, porque ele pode muito bem bater aqui e continuar recuando aqui. Entendeu? É isso que o mercado costuma fazer. Então vamos ver. Olha lá, foi um pouco mais para cima. Corrigindo, certo? Porque agora que ele varreu isso daqui, independente se ele vai colocar esse fundo aqui para baixo, independente disso, a gente tem que entender que dentro desse topo agora e esse fundo aqui, nós temos o que? Essa estrutura altista do 4 horas. Tá entendendo? Então antes a gente tinha essa estrutura aqui do diário, certo? Até o fundo aqui, na verdade. Então o mercado pode chegar nessas regiões e continuar a queda. Até quando? Não sei. Mas aqui já mostrou que essa estrutura do diário foi respeitada. Ele chegou nessas regiões, provavelmente quem vendeu aqui no dia por essas regiões ganhou dinheiro. Porque era o que é o que a gente estava prevendo acontecer, correto? E aí, depois que o mercado subiu e colocou esse H4 para cima, eu não estou falando que agora o mercado vai subir sem parar, porque ele colocou H4 para cima. A gente tem que lembrar da hierarquia. O mercado, eu só passo a entender que o mercado vai continuar alto após ele virar esse diário aqui, porque a nossa estrutura principal continua sendo essa rosa aqui, entendeu? Esse diário para baixo aqui. O 4 horas é uma hierarquia inferior, tudo bem? Então é isso. Aí vamos continuar vendo o que vai acontecer aqui. O mercado recuou, corrigiu. Eu estou aqui no diário. Eu vou dar uma olhada agora aqui no 4 horas, só para a gente observar onde que ele chegou, qual região que ele chegou. Olha só, aqui você tinha um fluxo, o mercado atingiu essas regiões aqui, ó, inclusive varreu liquidez, só que aqui já é um outro time frame menor, né? É um outro time frame. Então ele chegou para essas regiões aqui e vamos ver o que ele vai fazer. Colocou um candle acima. A tentativa dele é romper esse topo. Não conseguiu.
Agora, olha só que interessante, pessoal. A gente não estava trabalhando dentro da estrutura do diário. Perdão, a gente estava trabalhando na estrutura de diário para baixo, certo? Ele colocou o que? Um H4 para alta, chegou na parte, né, nessas regiões de fundo, teve uma reação compradora, ou seja, partindo da premissa que a gente tinha dito, que a gente tinha essa nova estrutura, né, uma subestrutura dentro da estrutura principal, a gente acreditou, falou assim, olha só, aqui nós temos um 4 horas, então se ele corrigir para uma região de desconto aqui para baixo, existe possibilidades de compra, tá? Essa liquidez que eu marquei aqui é uma liquidez do time frame menor, que eu te mostrei até ali no 4 horas, olha só, é o fundo de uma estrutura de time frame menor, e a gente sabe que time frame menor é liquidez para time frame maior. Então, como a gente está no H4, essa liquidez aqui de fundo do 1 hora, esse fluxo aqui, né, que ele foi colocado de 1 hora, essa liquidez de fundo aqui é uma liquidez do 1 hora, ou seja, a gente entende que o mercado poderia ter vindo aqui e ter esse tipo de reação justamente porque ele tinha virado o H4. Beleza? Aí olhando aqui pelo diário novamente, a gente observa o que? Ele rompeu esse fundo. Olha só. Ele rompeu o fundo, tá vendo? Ele fez uma mínima mais baixa aqui. Então, o que nós acreditamos agora? Nós acreditamos que se por um acaso o mercado voltar por essas regiões, nós podemos ter algum tipo de venda para perder esse outro fundo. Porque agora ele falhou no rompimento desse topo, não conseguiu virar o diário e agora ele virou esse fundo aqui. E como a gente está no diário, esse fundo aqui não seriam 4 horas também? Então aqui seriam 4 horas. Então ele colocou esse 4 horas para baixo. Qual que é a expectativa? A expectativa é que o mercado venha e possa colocar, né, varrer esse fundo aqui com liquidez de novo, rompendo ele. Tudo bem? E vamos ver o que o mercado faz em sequência. Pá, é isso aqui. Rompeu o topo. Aí você vai falar, mas aqui não dava para ter feito venda? Dava para ter feito venda. Mas vamos fazer o seguinte, vamos cair o time frame agora. Porque agora a gente teve a virada do diário. Agora a gente tem uma nova estrutura. A gente tinha esse diário aqui para baixo. Só que agora nós temos o que? Esse diário aqui. Só que agora para alta. Entendeu? Então isso daqui foi realmente um choque do diário. Então aqui, ó, é um choque do diário. A gente pode acreditar agora que o preço pode cair por essas regiões, né? Tem nível chave, tem nível ineficiente e continuar alta. Só que, por que ele teve essa reação? Quando o mercado varre um fundo desse daqui que é forte, como o H4, muitas vezes ele pode ser levado como liquidez. E a gente tem que lembrar o quê? Lembra que o H4 estava daqui para cá? Que é esse H4 aqui? Para eu acreditar que o mercado vai continuar caindo, ele precisava romper aonde? Aqui. Certo? Então, esse H4 que eu coloquei aqui é um H4 interno. Tá dentro desse outro H4 aqui, você tá vendo? Então você tem esse H4 e você teve esse H4 interno. Só que esse H4 interno é o que? É liquidez pro H4 principal, que seria esse daqui. Então, eu não posso, só porque ele chegou aqui, já querer vender nessas regiões. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque assim, se eu estivesse operando no dia, eu ia querer buscar alguma venda nessas regiões aqui para cima, porque fazia sentido, porque ele colocou isso aqui para baixo. Só que quando você desce o time, ó, coloquei no 4 horas, você vê que a pernada tá muito forte, ó, não tem pivô. Aí quando você cai para 1 hora, você percebe que a pernada praticamente também não tem pivô. É uma pernada reta, é lisa. Quando você cai para 15 minutos... Olha só, nas regiões de topo, ele até tem aqui pivô, né? Só que você ia querer vender mais próximo de cima. Então você percebe que o mercado foi muito forte para cima. Então nesse dia, se você quisesse vender nessas regiões, e seria a minha premissa, inclusive foi a minha premissa no dia quando eu estava para esse dia aqui. Porque quando ele virou isso daqui, como a gente opera time menor, geralmente quando ele chega nessas regiões, ele dá algum tipo de operação. Mesmo que você stop, ou mesmo que você saia no break-even, depois ele venha e rompa e faça um choque do diário como ele fez aqui agora. Só que é isso que eu quero que vocês entendam. Existe uma hierarquia. Então, quando ele veio aqui, rompeu isso daqui, não significava que ele ia perder esse fundo. Significa que ele poderia perder o fundo. Só que a gente entende que é liquidez para time maior.
Então se eu tinha um H4 principal aqui, eu só vou entender que ele vai realmente romper fundo quando ele romper, quando ele virar esse fundo aqui. Só que não foi isso que ele fez, o mercado foi direto. Só que nessas regiões aqui que eu esperava por venda, não deu nenhuma oportunidade de venda nessas regiões. Então se não dá oportunidade de venda, você não faz nada, correto? Então isso evita você ficar só com um viés, porque uma coisa é você ter um viés e querer vender nessas regiões aqui e ter a paciência, a disciplina de esperar realmente uma confluência de fatores para você fazer um tipo de venda. E eu te mostrei aqui, olha o tamanho dessa barra, a força dessa barra aqui. Não é porque aconteceu isso que você vai querer vender. A gente segue o fluxo do dia. Se o fluxo está comprador, a gente vai no fluxo comprador até que se prove o contrário. E se tiver vendedor, a mesma coisa. Beleza? E aí o que a gente acontece aqui? Olha só, ele rompeu esse diário, certo? Ele fez um choque. Então a gente tem uma nova estrutura desse topo aqui para esse fundo aqui, certo? Então agora a gente está trabalhando dentro dessa estrutura. Aqui o que eu faria? Eu passaria o quê? O nível de precificação de preço e desconto para ver onde está os 50%, tudo. E só que isso aqui é um gráfico diário, né? Então, como eu só estou fazendo uma análise para explicar para vocês as estruturas, eu faria o quê? Marcaria uma região como essa aqui, ó, que tem ineficiência, é um nível chave. Então vou marcar aqui, ó, um order block do diário. E vamos observar o que o mercado vai fazer. Olha só, mitigou exatamente o nosso order block do diário. Vamos ver o que ele faz agora. Bom, aqui a gente consegue ver que o mercado tinha, ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Beleza? Então aqui você tinha o quê? Se isso daqui é um fluxo, isso daqui é o quê? Um 4 horas, certo? Então aqui nós temos um 4 horas. E qual é o problema desse 4 horas? O fluxo estava muito distante, entendeu? O fluxo já estava quase na virada aqui. Quase para ele fazer um novo diário aqui. Tá entendendo? Então, quando está muito distante assim, a gente geralmente pega algum tipo de antecipação aqui para baixo. Tanto que se você for cair o time, você vai observar, pelo diário já dava para ver que tinha um fluxo, né? Mas você vai observar que aqui você tinha um fluxo, ó, topo, fundo, topo, pum, rompeu aqui. Então aqui você provavelmente tinha uns 60 minutos aqui, ou seja, você tinha uns 60 minutos, só que o preço nem voltou, o preço estava muito forte também, então foi aqueles dias de muita tendência, tá? Mas o que eu quero te mostrar é que assim, quando ele chegou e virou esse 4 horas aqui, a gente tem o quê? Um diário de alta e agora nós temos o quê? 4 horas de alta. Então você concorda que se por um acaso o mercado desce aqui, fecha essas ineficiências e alinha 1 hora, a gente pode 1 hora, 4 horas, dependendo até uns 15 minutos, a gente pode tentar pegar um trade de compra, porque a gente tem, né, seguindo a hierarquia, a gente já tem um choque do diário, aí nós temos um fluxo do H4 e dentro dessa perna daqui nós poderíamos ter o quê? Um novo alinhamento de fluxo para buscar algum tipo de trade. Então, quando o mercado terminou esse dia aqui, o que eu estava observando? Eu observei o que? Níveis-chave. Então, não vou marcar nível-chave, vou marcar como esses order blocks. A gente já está falando de estrutura só. Então, olha só. Nós temos aqui um outro order flow, certo? No diário. Então, qual seria a minha expectativa? Que o preço volte, feche essas ineficiências. Pode não ser aqui, tá, pessoal? Ele às vezes pode voltar aqui, ó, porque aqui foi o pivô no tempo gráfico menor, ou aqui. Então, às vezes ele volta bem no topinho, tá? Às vezes ele não fecha 100% da ineficiência. Mas é só para ficar de exemplo aqui. Vamos ver o que ele faz nos outros dias. Começa a corrigir. E mitigou esse order block aqui. Beleza? Então vamos ver o que ele vai fazer depois. Opa! Aqui ele confirmou, certo? Então a gente tinha esse 4 horas. Dentro do 4 horas agora nós temos um novo 4 horas, que é esse daqui. Só que olha só que interessante. Esses H4 aqui, a gente até pode considerar eles como um H4 interno. Tanto esse quanto esse. Por quê? Quando o mercado fez esse choque do diário,
ele não fez só um choque do diário, porque ele não varreu. Lembra que a gente tinha esse 4 horas interno aqui? Esse 4 horas principal e depois esse 4 horas interno que ele varreu fundo? Qual que era a estrutura desse 4 horas? Era esse topo. Então, quando ele rompeu e fez esse choque do diário, isso daqui passou a ser o quê? Um novo 4 horas. E agora a gente tem tanto uma estrutura do diário, que é desse fundo para esse topo, quanto uma estrutura do 4 horas, que também é desse topo para esse fundo. Então, tudo isso daqui é praticamente um diário e um 4 horas. Então, tudo que está dentro dessa estrutura é equivalente a uma interna de 4 horas, tá bom? E aí vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Rompeu o fundo de novo. Olha só. Então, observa só. Esse fundo aqui foi rompido, certo? Que foi o fundo que fez esse 4 horas interno aqui. E a gente entende que, como foi um pivô, depois de varrer uma liquidez aqui no diário, desse 4 horas, ele ainda não chegou a romper nem este fundo, porque este fundo aqui a gente entende que seria a liquidez, da mesma forma que esse fundo que ele rompeu aqui é a liquidez. Porque tudo isso daqui é um 4 horas interno. O 4 horas de verdade está aqui embaixo, então o mercado pode vir aqui, ou ele para aqui e continua subindo, ou ele vem, varre um pouco mais, não fecha abaixo do 4 horas aqui, e depois ele pode ir para cima de novo. Você está entendendo? Porque a gente tem que lembrar que a gente está dentro dessa estrutura. Então, se o preço começou a partir de agora a correção desse range, ele pode continuar caindo para perder esse fundo. Só que a gente não sabe o que ele vai fazer. Porque não pode esquecer que estrutura fora de time frame menor é liquidez para time frame maior. Então é isso que a gente vai observar. Será que o mercado vai respeitar essa região e continuar subindo? Ou ele vai virar completamente o H4 aqui para baixo? E a gente vai ver o que ele vai fazer. Reagiu. Ou seja, lembra que a gente sempre fala? Essas liquidez de time frame maior, o mercado sempre, quer dizer, não é que é sempre, pessoal, mas a gente tem que observar. E a gente sempre observa que quando a gente pega uma liquidez de time frame maior, o mercado sempre tem alguma reação. Da mesma forma que teve aqui, agora a gente teve aqui. Entendeu? E vamos ver o que ele vai fazer. Não rompeu ainda topo. Agora acho que ele rompeu, vamos ver. E a partir desse momento, nós temos o quê? Um diário interno, certo? Porque agora ele varreu uma liquidez vista do próprio time e rompeu um topo. Então agora nós temos o interno do diário. E a gente, como fez um choque aqui, a gente sabe que o boss seria aqui. Só que agora, dentro da nossa estrutura principal do diário, né, que ainda continua sendo esse topo e esse fundo, nós temos uma nova subestrutura dentro, que seria esse topo e esse fundo. Só que a gente observa que não tem nenhuma, né, ineficiência aqui. Então vamos observar o que o mercado faz. Opa, rompeu. Agora sim ele fez o quê? Um boss. Então nós temos uma nova estrutura. Antes a gente tinha desse topo aqui para esse fundo, que foi onde ele fez um choque. Opa, perdão. Então, esse foi o último fundo e esse aqui o topo. Só que agora nós temos uma renovação de estrutura do diário. Então, agora nós temos o que? Um boss. Então, nós temos desse topo para esse fundo aqui. Beleza? E a gente vai acreditar que o quê? Que quando o preço chegar em regiões mais aqui para baixo, pode ser que ele alinhe algo para a gente continuar essa alta. Aqui não ficou muito claro, né? Aqui a gente não tem um order block bem definido. Vamos ver pelo 4 horas tem. Olha só, você pode baixar o time e observar o que o mercado vai fazer por essas regiões aqui. Pode marcar até, vou marcar aqui baixinho mesmo. Vou marcar aqui essa região para a gente observar o que o mercado vai fazer. Olha só. Rompeu direto. Tá vendo? Só que quando que vai mostrar que realmente ele virou? Quando ele perdeu o que? Este fundo aqui. Certo? Que foi o último fundo antes de romper topo. E aí o que ele faz? Rompe. E agora, qual que é a nossa perspectiva? Que o mercado volte
para essas regiões e pode continuar o seu fluxo de baixa, perdendo o fundo principal, que é esse daqui, e criando uma nova estrutura provavelmente do semanal, ou às vezes do mensal, depois a gente vai ter que ver. Deixa eu ver aqui só no semanal. Tá vendo? No semanal ele fez pivô e aqui no mensal. Tá vendo? No mensal ele também fez pivô. Subiu, desceu, subiu e romperia o fundo. Então aqui seria um semanal. Então seria mais ou menos essa a ideia. Não significa que eu vou ficar vendendo aqui a qualquer custo, mas significa que se por um acaso ele voltar nessas regiões, tem região ineficiente, tem order block, tem um monte de região, então, dentro do que eu opero, eu acredito que ele pode voltar para essas regiões aqui e alinhar alguma coisa para baixo. E vamos ver o que ele vai fazer. Bom, aqui ele realmente rompeu o fundo, não voltou, só que agora nós temos uma nova estrutura, nós temos esse semanal aqui para baixo, e agora nós estamos trabalhando dentro dessa estrutura de semanal, então desse topo para esse fundo. E agora mudou toda a nossa narrativa, porque antes ele tinha feito um choque, eu estava acreditando na compra, ele fez um boss, estava acreditando na compra. Agora ele virou o semanal e agora eu acredito na venda. Então o que você pode fazer? Você pode subir o time frame, pegar por exemplo níveis chave. Isso daqui é um time frame do semanal. Você pode pegar por exemplo essa região aqui, marcar como nível chave do semanal, aguardar nessas regiões o mercado voltar, ver se tem alguma oportunidade para continuar esse order flow de venda. Entendeu? A gente tem o que? Se você olhar pelo mensal, a gente tem a região que ele acabou de mitigar, né? Ou está prestes a mitigar, que é um nível chave do mensal. Acabou de encostar. Então é assim, pessoal. E outra coisa, vamos só descer aqui pra gente ver o que aconteceu nessa barra aqui. Vou baixar aqui por 4 horas. Você percebe que ele colocou um fluxo de baixa, mas ele passou direto. Quando você cai por 1 hora, você vê que ele passou direto. Quando você cai por 15 minutos, você vê que ele passou direto. Não teve fluxo alinhado. Quando você cai por 5 minutos, você vê que ele passou direto. Nenhum fluxo alinhou. Quando você cai por 1 minuto, nossa, nem no 1 minuto virou algum tipo de fluxo. Talvez aqui, ó. Ó, aqui ele virou um fluxo. Só que lembra que eu expliquei em vídeos anteriores? Cara, você querer pegar um trade de choque de 1 minuto, que no caso aqui é um fluxo, é um 15 segundos, para reverter todo o movimento de baixa desse, pô, inacreditável, né? Você fazer uma parada dessa. Então assim, você vê que quando você espera para alinhar o fluxo com a estrutura, é óbvio que você não vai ganhar sempre, né, cara? Isso não existe. Mas significa que você tem uma probabilidade de, mesmo com essa leitura que eu falei assim, bom, se chegar nessa região, quero procurar por compra. Só que eu não fico enviesado. Nossa, eu só quero comprar. Não, se o fluxo tá de baixa aqui, eu sigo o fluxo, cara. Eu não tenho essa. Eu leio a estrutura para me dar um parâmetro, é como se fosse um mapa. Só que não é aquele mapa do tesouro que você vai chegar nele. É simplesmente um mapa. Você olha nele e fala assim, bom, isso pode acontecer. É um mapa de probabilidades, entendeu? Se ele fizer isso daqui, eu faço tal coisa. Se ele não fizer, eu não faço. Então é mais ou menos assim que eu opero, pessoal. Não sei se ficou tão claro. Eu entendo que isso aqui é um pouco mais complicado, é um pouco mais avançado, na verdade. Bem mais avançado. Então tem gente que pode ter algum tipo de dificuldade de entender um pouco essa aula, então reveja, né, o vídeo aqui, tente entender. Eu não estou aqui para mostrar o que é certo e o que é errado, tá, pessoal? Eu estou mostrando o que funciona para mim e a maneira que eu leio e que eu tento projetar, né, o que pode acontecer no mercado. E a partir dessas projeções, se o mercado faz o que eu projetei na minha cabeça, eu vou lá e executo a minha operação, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham entendido essa parte de fluxo, estrutura. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e falou!